Cláudia Brandão, e outro caso do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo separou um ambulatório para acompanhar possíveis casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Até o momento, lá no hospital, 7 pacientes procuraram a unidade e todos seguem em investigação. Hoje, no Notícia da Manhã, o médico infectologista e coordenador do ambulatório de moléstias infecciosas e parasitárias, lá do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Max Igor Lopes, falou a respeito deste assunto. Vamos ver. Para você conseguir comprovar que o vírus é diferente das duas vezes, você precisa ter essa amostra da primeira vez e da última. Como ninguém esperava que fosse acontecer isso, então não necessariamente todas as amostras estão guardadas. E cada um tem uma história, cada um colheu uma amostra num determinado laboratório. Então esse processo de recuperação é bastante complexo e aí você tem que entrar em contato cada hora com o lugar. Então a gente está tentando recuperar essas amostras. No caso de São Paulo, essas amostras inclusive foram checadas pelo ambulatório público, que é o Adolfo Lutz, aqui em São Paulo. Então elas foram passadas de um laboratório para outro. Então parte do trabalho agora está sendo identificar as amostras. A partir do momento que a gente tem as amostras em mão, a ideia vai ser sequenciar, isso é descobrir o código genético do vírus das duas vezes e comparar para ver se tem diferença. O esperado se houve uma reinfecção, é que tem uma certa diferença entre o vírus da primeira e da segunda vez. Então eu vou falar, por exemplo, 2 pessoas, hoje algumas mais umas 4, fizeram um teste no meio e tem um teste RT-PCR negativo no meio. Algumas fizeram anticorpos no meio e a gente viu que não fizeram um título, uma quantidade de anticorpos boa, e depois ficou positivo. Então, aos poucos, na medida que vão aparecendo as pessoas, que cada um tem um determinado tipo de exame, história, a gente vai tendo mais sorte também de conseguir confirmar isso. Então, em termos do ponto de vista de fazer esse sequenciamento, não é algo que demora, é uma coisa que em menos de uma semana você teria esse resultado. O problema é que você precisa avaliar vários aspectos da história dos pacientes. E isso nem sempre você vai ter alguém que vai ter, assim, daquela forma, do ponto de vista científico, perfeita, para você falar, realmente foi uma reinfecção. Mas a suspeita é muito forte. Isso é importante, as pessoas entenderem que ter Covid não é um passaporte de garantia que nunca mais vai ter, né? Muito provavelmente acontece isso eventualmente e tem esse risco de transmissão. Precisamos manter o cuidado independente de qualquer coisa, Cláudia. Não tenha dúvida. A gente teve o primeiro caso confirmado de reinfecção em Hong Kong, depois apareceram os 2 outros casos na Bélgica e na Holanda, e como o médico explicou, você só pode dizer realmente se é uma reinfecção se você fez o estudo genômico do vírus da primeira vez e da segunda, para saber se são 2 cepas diferentes, ou seja, se houve uma mutação do vírus e a pessoa se reinfectou. O que demonstraria que não há uma imunidade permanente, pelo menos em alguns casos, como vem sendo demonstrado. Isso nos remete a uma outra preocupação, Joelso. Quando nós recebermos a dose da vacina, por quanto tempo durará essa imunidade?